TV Assembleia, a TV do nosso povo. Boa tarde. Senhoras e senhores, boa tarde, telespectadores da TV Assembleia e ouvintes da Rádio FM Assembleia. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, deputado José Albuquerque, e o presidente da Comissão de Orçamento e Tributação, deputado Lula Moraes, realizam esta audiência pública para apresentação e debate sobre o mapa da extrema pobreza em Fortaleza. Para iniciar e presidir os trabalhos, convidamos o excelentíssimo senhor deputado Lula Moraes. Obrigado, Auri. Boa tarde, pessoal. A todos e a todas, aos telespectadores e telespectadoras da TV Assembleia, dos ouvintes da FM Assembleia. Como já bem falou o nosso cerimonialista, estamos dando início à audiência pública aqui na Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, para conversarmos um pouco com especialistas, com pesquisadores, a respeito da questão da miséria, do mapa da miséria na cidade de Fortaleza. Logicamente, esse tema ele não é só da cidade de Fortaleza, é do Brasil, que certamente ouviremos aqui de todos os componentes aqui da mesa. Quero inicialmente apresentar a professora Verônica Moraes Ximenes, que é uma pesquisadora na área da psicologia social e já pós-doutora nesse trabalho e faz uma pesquisa interessante que tem muito a nos colaborar conosco aqui nesse debate. Além do Vitor Hugo Miro Couto Silva, que é do IPES e é estudante do CAEM e vai substituir aqui o professor Ataliba, tendo em vista a impossibilidade dele estar conosco. E queria convidar a Lidiana Rios Farias, por favor, Lidiana, que é da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em Fortaleza, gerente da gestão do SUAS, que também vai nos ajudar aqui nesse trabalho, desse debate sobre o tema aqui proposto. Seja bem-vinda, Lidiana, tudo bem? Fica à vontade aí. Auri. Senhoras e senhores, o mapa fez uma investigação da distribuição da extrema pobreza pelos bairros de Fortaleza. O documento é baseado em informações extraídas do Censo 2010, que constatou que a capital do Ceará tinha por volta de 134 mil pessoas nesta situação, ou seja, vivendo com menos de R$ 70, valor este considerado pela presidente Dilma como a linha da extrema pobreza do país. Quanto às regionais, destacam-se o grande contingente, na quinta e sexta, representando quase 56% do total de pessoas na extrema pobreza em Fortaleza. É importante ressaltar que esse mapeamento constitui-se em um instrumento de grande importância para o planejamento na medida em que permite ações capazes de dar respostas mais consistentes e com maior agilidade na geração de emprego e renda nas localidades mais necessitadas. Com a palavra, o excelentíssimo senhor deputado Lula Moraes. Bom, mais uma vez, boa tarde a todos. Nós estamos aqui com a presença de assessores parlamentares, no caso, a Patrícia Montenegro, que é assessora do vereador Capitão Wagner, a professora Sâmia Helena, que representa aqui o mandato do deputado Chico Lopes, e o companheiro Maia, que representa aqui o gabinete do senador Inácio Arruda. Sem dúvida nenhuma, a miséria e a pobreza são chagas que vêm sendo combatidas no Brasil, sobretudo na última década. Ainda na primeira campanha do então candidato presidente Lula da Silva, ele afirmava que o compromisso seria de lutar contra a fome, dizendo que os brasileiros precisavam ter a garantia de, no mínimo, 3 refeições diárias, adotando como lema e, posteriormente, criando o programa do governo Fome Zero. Isso ele afirmou no dia da sua posse, que se conseguisse alcançar esse objetivo, ele já estaria cumprindo com muito da sua responsabilidade.
A presidenta Dilma Rousseff, logo no início do seu mandato, lançou o Plano Brasil Sem Miséria, a fim de ampliar o atendimento dos beneficiados do Bolsa Família, articulando outros programas de assistência social, visando a superação da extrema pobreza em nosso país. O público-alvo dessas ações governamentais, em âmbito nacional, estadual e municipal, gira em torno de 16 milhões de brasileiros e brasileiras, cuja renda familiar per capita é inferior a R$ 70 mês, visando sua inserção não apenas ao programa da renda mínima, mas acesso aos serviços básicos de infraestrutura, água, luz, saneamento, educação, capacitação, saúde, moradia, geração de trabalho e renda, enfim, à cidadania. Segundo dados do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, tanto a extrema pobreza quanto a desigualdade de renda no Brasil foram reduzidas. De 2002 a 2012, a queda da desigualdade de renda no Brasil foi de em torno de 54,9%, atribuída ao crescimento da renda do trabalho e consequente acesso da população a bens de consumo e de serviços. A contribuição do Bolsa Família para a queda da desigualdade foi estimada em cerca de 12,2%. Um balanço do Plano Brasil Sem Miséria, em andamento há 2 anos, aponta que cerca de 22 milhões de pessoas saíram da extrema pobreza do país. Dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome dão conta de que 910 mil famílias foram incluídas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e no Bolsa Família nos últimos 2 anos e meio. A esse respeito, a ministra Tereza Campelo afirma que a meta do governo é incluir mais de 600 mil famílias até 2014. O programa Bolsa Família tem recebido elogios e reconhecimento de diversos organismos e instituições internacionais. Exemplo disso o prêmio concedido na Suíça pela Associação Internacional de Seguridade Social, ISSA, na última terça-feira, pelas ações em favor da redução da pobreza no nosso país. Apesar dos incontestáveis avanços sociais promovidos na última década em nosso país, os números referentes à miséria ainda são assustadores. No estado do Ceará, vivemos com a cruel realidade da pobreza e seus terríveis desdobramentos, principalmente no interior, na área rural, como o Vitor deverá nos repassar. Tais como o aumento desenfreado da violência, a drogadição, a criminalidade, a prostituição infanto-juvenil, pessoas em situação de rua. De acordo com o último relatório do IPES, o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, o mapa da extrema pobreza, divulgado em 2012, existem aproximadamente 134 mil indivíduos em situação de pobreza na nossa cidade, na pobreza extrema, contando com a renda de, no máximo, R$ 2,33 dia, ou seja, abaixo de R$ 70 mês. Diante desse grave quadro, precisamos redobrar os esforços e investimentos do poder público direcionados ao combate à miséria, avançar na formulação e execução de políticas públicas, tanto em nível federal, estadual e municipal, para garantir os direitos básicos e condições de vida digna e cidadania a essa parcela excluída da população. Por isso, o presente debate é da maior importância para o nosso Estado e para a cidade de Fortaleza. Portanto, queremos inicialmente agradecer a presença de todos e de todas e dos nossos colaboradores aqui da mesa e passarei a palavra para o Dr. Vitor Hugo, que irá iniciar aqui o nosso bate-bola sobre o assunto. Pois não, Vitor? Bom, boa tarde a todos aqui presentes, boa tarde aos telespectadores também. O nosso estudo aqui do IPES, foi um levantamento feito com dados do ano de 2010, a partir das informações que o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou relativo ao ano realizado naquele ano, relativo à pesquisa realizada naquele ano. E o IBGE, o censo, a gente tem ele como uma base extremamente rica para o levantamento de informações socioeconômicas, mas
uma questão que se coloca de entrave, né, para a gente poder fazer grandes avaliações, é que o censo é realizado apenas de 10 em 10 anos. Né? O importante disso, né, em anos entre censo, né, o IBGE leva a campo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que é a PNAD. E a PNAD não permite que a gente faça, né, um acolhimento das informações em nível municipal. Né? É possível apenas tratar as informações em nível estadual e, em alguns casos, né, para a região metropolitana. Então, o IPS, nesse ano, com as informações relativas a 2010, nós aproveitamos aí a possibilidade de levantar informações em nível não só municipal, mas aqui para a região metropolitana de Fortaleza, informações em níveis de bairros, né? Visando inclusive o próprio município da capital. Então seria interessante a gente conhecer algumas distribuições, né, de como algumas variáveis, indicadores socioeconômicos se comportam entre os bairros e as regiões da cidade. Entre eles, um de grande relevância seria esse, relacionado com pobreza e extrema pobreza. Então, no ano de 2012, o IPS publicou um livro com diversos capítulos, em cada capítulo desses lidando com alguns temas relacionados com saúde, educação, e hoje aqui a gente vai estar abordando essa questão da extrema pobreza e como ela se comportou, né, mostrar um retrato, né, na verdade, da extrema pobreza em Fortaleza no ano de 2010, que, se a gente for pensar bem, apesar de ter uma evolução de 2010 para cá, essa distribuição ela não teve nenhuma mudança estrutural que possibilitasse grandes mudanças em relação a isso, né? Bom, então, como foi comentado, extrema pobreza a gente está considerando aqui pessoas que recebem rendimentos domiciliares per capita abaixo de uma linha determinada, né? Essa linha de R$ 70 estabelecida pelo governo federal é um ponto de balizamento, né, dos programas federais relacionados ao Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Algumas pessoas questionam esses R$ 70 seria uma linha de pobreza adequada ou não, né? Ele foi amparado em diversas outras formas de se poder calcular, né, essa proporção de pessoas em condição de pobreza, né? Você tem linhas relacionadas do Banco Mundial para $1,25 por dia. Né? Hoje em dia já se discute uma linha de $2 por dia. Ultimamente, em alguns anos recentes, se utilizava muito uma linha de extrema pobreza, ou uma linha de miséria, que era 1/4 do salário mínimo vigente naquele ano, né? Algumas outras linhas buscavam levantar quanto seria necessário de renda para que algumas pessoas suprissem necessidades nutricionais básicas, e aí o quanto seria necessário de dinheiro para que comprassem alimentos ou tivessem acesso a determinados alimentos e suprissem essas necessidades, né? Então, alguns estudos levantados ali no nível do Ministério chegaram a esse valor de R$ 70, isso no ano de 2000, o que seria válido para o ano de 2010, né, que foi a linha usada para calcular pobreza e extrema pobreza com os dados do censo. Interessante a gente explicar como é feito esse cálculo, né? Ele é baseado no indicador de renda, e aí se considera a renda domiciliar, ou seja, por exemplo, um domicílio com 4 pessoas, né, se você tem ali 2 crianças, obviamente não trabalhando, e 2 adultos que estejam trabalhando, e a soma dos rendimentos obtidos por esses 2 adultos, seja em um trabalho formal ou mesmo informal, algum rendimento que às vezes alguma família obtém por algum serviço que é realizado por um deles, né? Por exemplo, para esse domicílio, se a soma desses rendimentos somarem, digamos, o valor de R$ 500, né? Na hora da gente dividir isso por 4, né, a gente teria aí um valor superior aos R$ 70, né? Então, a gente está falando aqui de pessoas que têm uma condição bastante precária com relação à renda, né? Bom, conforme foi colocado, a gente tem aqui, para esse retrato de 2010, uma população de 134 mil pessoas vivendo em domicílios com rendimentos per capita inferiores a R$ 70, né? Que é uma condição que incomoda. A gente pensar, para esse ano, só a capital Fortaleza tinha 2.400.000 pessoas aproximadamente,
né? E aí representa 5,5% da população nessa condição. Ou seja, se a gente fosse às ruas e selecionasse uma amostra de 100 pessoas, aleatoriamente, aproximadamente 5, 6 pessoas estariam vivendo nessa condição, né? Bom, onde seria relevante fazer esse mapeamento, né? A nível de bairros ou regiões da cidade, né? A informação aqui ela oferece um subsídio para que políticas públicas pudessem atuar de melhor forma, conhecer onde está localizada, onde estão vivendo essas pessoas em condição de pobreza. Intuitivamente, a gente já tem um pouco dessa noção, né, de quais seriam os bairros. Obviamente, a gente pensa logo na periferia, né? E esse levantamento de informação de renda, ele é interessante porque por trás da informação da renda você tem um conjunto de vulnerabilidades para essas pessoas. Normalmente, onde você tem essas regiões com menor patamar de renda e um maior nível de pobreza, você tem ali precariedades em relação a saneamento básico, transporte, segurança pública, educação, saúde, né? Então, essas pessoas, a renda ela funciona como sendo uma proxy, apenas um indicador para dizer a condição na qual aquelas famílias estão vivendo, né? Bom, então, como falei, a gente teria aí hoje em 2010, 5,5% das pessoas de Fortaleza vivendo nessa condição. E aí, olhando aqui, se a gente for colocar os bairros onde tem essas maiores concentrações, eu tenho aqui o nosso documento que foi publicado, pelo menos os bairros com a maior intensidade de pessoas em condição de pobreza, a gente tem aí o Conjunto Palmeiras, né? A gente tem 17,15% das pessoas que residem no Conjunto Palmeiras vivendo em condição de extrema pobreza, né? O bairro de Janguru Sul, com 10,9%, Granja Lisboa, 9,5%, Barra do Ceará, com 6,6%, Mondubim, no caso aqui, a sede do bairro, 5,9%. Né? Alguns outros bairros possuem, inclusive, percentuais. Isso aqui, quando eu lido com percentual, está sendo ponderado pela população que vive naquele bairro, né? Mas tem os bairros Canindezinho, com 10,4%, Vicente Pison, 9,3%, Granja Portugal, com 10,4%, Genibaú, com 10,1%, e o bairro Siqueira, com 11,8%. Né? Grande maioria desses bairros, se a gente pensar na organização da distribuição regional, né, do município de Fortaleza, a gente tem uma grande concentração nas regionais 5 e 6. As duas regionais juntas, só para a gente ter uma ideia, o percentual de pessoas vivendo em extrema pobreza nessas regionais, na regional 5, está em 7,1%, na regional 6, 6,8%. Mas quando a gente olha o número de pessoas, é que a informação fica um pouco mais constrangedora, né? Nós temos aí 38.554 pessoas nessa regional 5 vivendo nessa condição. Só a regional 5 representa aí 28,7% das pessoas em extrema pobreza residentes no município de Fortaleza. Na regional 6, a proporção o número é de 37.074 pessoas. Obviamente, isso aqui são estimativas estatísticas, né, que os dados do IBGE possibilitam para a gente. E concentra 27,6% das pessoas extremamente pobres que residem em Fortaleza. As duas regionais, é uma informação que foi até falada aqui, representam mais de 50% da população extremamente pobre em Fortaleza, né? Então, aqui tem uma informação que é bastante interessante para subsidiar ações, né? Você tem essas regionais, obviamente, não só em relação à renda, mas por que essas famílias não estão oferindo renda, né? Se você for olhar bem, está relacionado com a questão do emprego, né? Foi comentado aqui o grande poder de explicação que o Bolsa Família tem para dizer o quanto você conseguiu retirar pessoas de extrema pobreza nos últimos anos, né? Mas um dado que a gente fez no IPESC, pelo menos a gente internamente sabe, que o grande contribuinte, o grande fator contribuinte para a redução de extrema pobreza não foi exatamente o Bolsa Família, mas sim renda proveniente do trabalho, né?
a gente viu aí ao longo dos últimos anos uma política de valorização do salário mínimo que tem um impacto muito forte, né, na condição de prover renda e prover condições para essas famílias. Obviamente, quando o Bolsa Família é dado para uma família dessa, né, o que ele tenta fazer ali? Além dos condicionantes, né, você tenta sanar, né, dar uma forma de você reduzir ao máximo possível a condição de vulnerabilidade, daquelas famílias, porque a gente sabe que sem rendimentos hoje, acesso à alimentação, acesso a outros bens e serviços é extremamente complicado. Então, a renda é resultante, né, dessa vulnerabilidade, mas a renda gera vulnerabilidades também, né? Então, por exemplo, nesses bairros que a gente sabe que a precariedade de acesso a outros serviços seria aí comprometida pelo fato de terem rendimentos menores, né, é onde algumas políticas de educação, saúde, deveriam se concentrar. Porque o ideal que seria, em termos de justiça social, é que a renda não fosse um determinante, né, para se acessar uma saúde de melhor qualidade ou uma educação de melhor qualidade. Então, é aqui onde o poder público poderia estar direcionando as suas ações. Comentando alguns dados, porque esse relativo ao ano de 2010 é apenas um retrato, mas para que a gente possa ter uma ideia da evolução da condição de extrema pobreza na região metropolitana de Fortaleza, e aqui eu estou extrapolando, né, o município da capital, para a gente ter uma ideia de como evoluiu, em 2009, a gente tinha 5,6% das pessoas da região metropolitana de Fortaleza, e aí, incluindo aqui todos os municípios, né, que representam a região, 5,6% das pessoas vivendo em condição de extrema pobreza em 2009. Né? Em 2010, a gente não tem essa mesma informação da PNAD, que é a informação que está sendo mostrada aqui do censo, né? Ele mostrou um percentual aí de 5,5% para a cidade de Fortaleza. Não deve ser muito diferente se a gente olhar para a região metropolitana como um todo, mas em 2011 a região metropolitana apresentava um percentual de 3,8%, ou seja, já mostra uma evolução muito clara aqui, né? Em 2012, que é a última informação que a gente tem, que foi publicada pelo IBGE agora no final do último mês de setembro, 3,5% das pessoas. Então, a evolução na região metropolitana é clara. No estado do Ceará também é bastante evidente. Em 2009, 10,9%. Em 2011, 11,1%. Né? A gente tem aí essa informação, mas em 2012, 8,5%. Isso para o estado todo. E algo importante, quando a gente avalia essa distribuição de onde está localizada, né, essa extrema pobreza, se a gente separar o estado do Ceará entre área urbana e área rural, na área urbana, 7,5%, né, ou seja, nas cidades cearenses, em zonas urbanas, 7,5% das pessoas vivem em condição de extrema pobreza. Essa aqui é uma informação para 2012, né, a informação mais recente. Em áreas rurais, 18,4%. Ou seja, é muito mais gritante o percentual de pessoas em condição de extrema pobreza nas áreas rurais. A pobreza em área urbana ela é muito relacionada com acesso ao emprego. Conforme comentei aqui, o emprego hoje em dia e os rendimentos provenientes de trabalho são os principais determinantes para essa condição. Nas áreas rurais, a situação já está muito mais relacionada com acesso a meios de produção, principalmente terra, né? E aí, pelo menos aqui no Ceará, a gente conhece um pouco dessa realidade, não só acesso à terra, mas fatores climáticos, a gente sabe que também influenciam bastante na produção de alguns bens, e aí é dessa produção que as famílias tiram seu sustento e tiram a sua renda, né? Então, aí, pelo menos nessa questão de focalização de onde agiriam políticas, nas áreas rurais, algo que reduzisse o prejuízo que essas famílias têm perante essas condições seria algo adequado, né? Então, esse mapeamento ele visa isso, né? Subsidiar ações, subsidiar programas do governo e subsidiar também com informações para esse debate, né? Para a gente ficar por dentro, a sociedade ficar por dentro, né? Ter conhecimento de como é esse comportamento e de qual é o nosso retrato, nosso panorama atual, né? Complementando essa informação que foi citada aqui dos bairros e das regionais, eu trouxe aqui um mapa que permite bem, pelo menos para a gente ver, né, de maneira mais intuitiva, como esses indicadores
como esse indicador está colocado aí entre os bairros e as regiões da cidade. Bom, aqui nesse mapa, espero que a visualização esteja ok, mas pelo menos para a gente ter um pouco da ideia, né? Aqui a gente tem, aqui mais nessa região, a gente tem as regionais 5 e 6. Né? Aqui a gente tem os bairros de Anguruçu, Canindezinho, Siqueira. Né? Alguns outros bairros merecem destaque, vou só levantar aqui para poder apontar. Por exemplo, Vicente Pison, que são bairros localizados fora dessas regionais. Aqui está o bairro Pirambu, né? Outros bairros que foram comentados, mas aqui em termos proporcionais, do percentual, mas bairros que concentram uma população grande, que são bairros com densidade alta e que tem uma quantidade de pessoas em extrema pobreza também bem significante, estão localizados mais aqui na Barra do Ceará, Vila Velha. Né? Então, esse mapa permite a gente, pelo menos, ter a visualização, né? Não ficar só com os números, mas permite a gente visualizar onde estaria concentrada essa extrema pobreza no município de Fortaleza. Né? Bom, aqui eu vou passar a palavra para a gente poder dar melhor dinâmica aqui na nossa exposição. Obrigado aí a atenção de vocês. Obrigado, Vitor, Hugo. E, com certeza, já iniciamos com boas informações. Passar para a professora Verônica Moraes, por favor. Boa tarde a todos e a todos, os que estão presentes aqui e os que também estão assistindo, né, pela rádio ou pela TV. É um prazer poder estar compartilhando um pouco esse trabalho que a gente vem fazendo na discussão das implicações psicossociais da pobreza. Né? Então, gostaria de agradecer ao deputado Lula Moraes por essa oportunidade e, principalmente, porque nós desenvolvemos todos esses trabalhos em uma universidade pública, né, na UFC. Então, faz parte da missão dessa universidade também estar construindo esses espaços de diálogo, né, com os poderes, para que esse saber que é produzido em uma instituição pública, ela possa retornar e ela possa impactar na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, poder estar discutindo e compartilhando um pouco esses estudos desenvolvidos na universidade propicia esse diálogo maior com a sociedade. Né? Então, a partir dos dados que o Vitor mostrou, que são dados também que a gente analisou, a gente quer estar trazendo algumas contribuições a partir desse olhar da psicologia, né? Mais especificamente da psicologia comunitária, que é a área onde a gente trabalha e desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão. Né? E compartilhar que esse trabalho ele é um trabalho coletivo, né? Ele não é desenvolvido só por mim enquanto professora, mas também pelos alunos da graduação e da pós-graduação e por outros professores que também estão junto no nosso grupo de pesquisa. Né? Então, pode passar a próxima. Então, para a gente começar a falar de pobreza, né, a gente queria estar trazendo aí uma citação de um herói nordestino. Né? E aí a gente queria estar trazendo aí o Patativa do Assaré, né, onde ele fala: eu sou de uma terra que o povo padece, mas não esmorece e procura vencer. Da terra querida, que é a linda cabocla, de riso na boca, zomba não sofrer. Não nego meu sangue, não nego meu nome. Olho para a fome, pergunto o que há. Eu sou brasileiro, filho do Nordeste, sou cabra da peste, sou do Ceará. Então, eu acho que a partir dessa citação aí do Patativa, mostra a potência que nós temos de viver numa região, né, caracterizada por situações de pobreza, por extrema pobreza, e conseguir, mesmo assim, sobreviver e construir vida. Né? Então, o que nos inquieta, né? O que nos inquieta a partir disso? Né? A nossa discussão, como eu falei, ela vem a partir da psicologia comunitária, onde nós trabalhamos e optamos em desenvolver atividades em comunidades em situação pobre do Ceará,
né? Então, é a área da psicologia que vai estar sendo voltada para a discussão dessa realidade e como essa realidade social ela impacta no desenvolvimento das pessoas, né? E a gente foi procurar também, dentro desse contexto, um conceito de pobreza que abarcasse a complexidade do tema. E aí a gente foi beber da fonte aí da economia, né? Fomos estudar aí o economista Amartya Sen, né? Que trouxe várias relações dessa discussão da pobreza, não só sobre um enfoque unidimensional, não só a questão da renda, mas também de outros elementos que estão dentro desse contexto da pobreza, como a questão monetária, educacional, de saúde, de habitação e nutricional. Então, a gente foi buscar nesse conceito, o conceito que dava conta de toda essa complexidade que nós entendemos que é a situação de pobreza, né? E vimos um espaço aberto para discutir os elementos subjetivos, já que nesse conceito ele não traz esse aspecto. E aí a gente foi trabalhar algumas categorias da psicologia, né? E trabalhando do seguinte pressuposto, que as pessoas em situação de pobreza, elas possuem problemas, mas elas possuem também potencialidades, né? Então, é importante a gente estar sempre fazendo uma análise, trazendo esses elementos para a discussão. E aí, a nossa principal questionamento é esse tema, onde a gente fala, né, que o grande problema da pobreza ele está, muitas vezes, na naturalização da pobreza, né? Onde é natural, faz parte e vai ter que ser assim, né? E essa naturalização da pobreza como algo dado, histórico, que não se pode mudar, ela leva à culpabilização do pobre pela situação em que ele está, né? Onde o pobre é culpado pela sua pobreza, né? Então, a partir do princípio que essa análise ela está presente, né? Muitas vezes nas políticas públicas, muitas vezes nos discursos, né? Ela reforça e ela afirma essa naturalização da pobreza e essa culpabilização individual, né? Sem analisar a pobreza como um problema social, né? Onde ele não está resumido a uma pessoa ou a um grupo. E aí nós analisamos, definimos alguns objetivos nesse nosso estudo, dessa pesquisa que desde 2011 a gente vem desenvolvendo, onde a gente procurou analisar essa pobreza a partir das dimensões relacionadas ao desenvolvimento do psiquismo dos sujeitos, relacionadas aos seus sentimentos, pensamentos e ações, e como essa situação de pobreza ela vai influenciar também na saúde dessas pessoas, assim como o Vitor falou, né, desses impactos que vão além da questão de não ter renda. E aí a gente traz um gráfico onde ele mostra a situação de pobreza no Brasil, é um dado também do censo do IBGE, né, onde ele mostra o Brasil e a situação de extrema pobreza, onde a gente vai encontrar essa extrema pobreza, né, localizada mais na região Nordeste. Então, das regiões do Brasil, o Nordeste é onde você vai encontrar uma maior presença de pessoas em extrema pobreza. E essa extrema pobreza ela também vai ter uma diferença no Nordeste, ela vai estar mais concentrada na zona rural, né, que também é um outro elemento que a gente vai estar trazendo. Então, o mapa mostra a relevância dessa discussão do tema da pobreza, né, partindo de discussões relacionadas à questão do Nordeste. E aí a gente vai estar trazendo essa pobreza a partir de um fenômeno multidimensional, né, onde o economista Amartya Sen ele vai trazer que essa pobreza ela tem que ser entendida como o cerceamento da realização das necessidades de alimentação, de moradia, de segurança, de educação, de lazer e de saúde, né? Quando o Vitor traz esses dados da extrema pobreza, ele ainda está muito relacionado, que é o que a gente vai encontrar no IBGE, em todos esses órgãos, muito relacionado à questão da renda, né? E aqui a gente vai trazer outros elementos que vão impactar em pensar essa pobreza de forma multidimensional, para que não seja somente a transferência de renda que vai garantir a mudança dessa realidade.
Então, aqui ele aumenta essa visão, trabalhando com essas capacidades, né, e trazendo elementos relacionados ao bem-estar, né, e as potencialidades que essas pessoas possam ter para, vamos dizer assim, o que a gente gosta de falar, de enfrentar essa situação, né, já que a discussão da erradicação ou do combate à pobreza, né, ela passa por uma discussão muito maior, né, principalmente dentro do marco do capitalismo, né. Então, a gente também procura utilizar termos onde possa estar tensionando essa realidade de injustiça e de miséria. E aí a gente tem, como o Vitor falou, né, como várias formas de calcular essa pobreza. Então, a gente vai ter aí do relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, onde ele faz esse cálculo da pobreza a partir, né, de 1,25 dólares americanos por dia, seria o rendimento. E a gente tem a que é adotada pelo MDS, né, onde vai trabalhar a miséria ou extrema pobreza a partir da impossibilidade de um indivíduo assegurar a posse diária de R$ 2,33, né, e uma renda mensal inferior a R$ 70. Quando a gente se depara com esse valor, a gente, às vezes, se a gente for pensar na nossa situação, né, a gente pensa como é que a pessoa pode sobreviver com uma renda diária de R$ 2,33. Né? Então, essa situação ela está presente na nossa realidade e ela precisa ser discutida e ela precisa ser enfrentada. E aí nós vamos ter, no caso do Brasil, né, 16,2 milhões de pessoas vivem na extrema pobreza. E 59% dessas pessoas estão no Nordeste. Então, isso é um dado que já está aí dado, né, e visível. Agora, se precisa desenvolver ações para que a gente possa mudar essa realidade. E aí, a partir da psicologia, a gente tentou trabalhar com algumas categorias, trazendo um elemento de análise e um elemento de enfrentamento. E aí, a partir dos nossos estudos, a gente foi resgatar alguns conceitos e categorias que ajudam a compreender essa dimensão subjetiva da pobreza. Então, a gente foi trabalhar com a cultura da pobreza, que é desenvolvido pelo teórico Lewis e por Martin Baró, onde fala o que tem os valores, os comportamentos, os sentimentos relacionados a um contexto, a uma cultura da pobreza. A gente foi trabalhar com outro conceito aqui do nosso amigo César Wagner, né, Góes, que é a ideologia de submissão e resignação, né, a apatia, a crença de que essa realidade não pode mudar, né, e de que não é um sujeito de direito, né, e que tudo é feito a partir de caridade e de favorecimento. Né. Trabalhamos também com outra categoria que ajuda muito a analisar essa situação, que é o fatalismo, né, que é uma categoria que Martin Baró trouxe, que ele diz que esse fatalismo ele tem impacto nas ideias, no comportamento e nos sentimentos. Como é que as pessoas elas muitas vezes delegam a um ser supremo ou a uma autoridade, né, a possibilidade de mudança da sua vida, né, por não acreditar nela. Né. Um outro elemento muito importante nessa análise é a cultura do silêncio, que Paulo Freire falou tão bem nos seus programas de alfabetização de adultos, de pedagogia da libertação, né, que é calar, né, que é baixar a cabeça, né, que é não acreditar nessa potência de mudança e de transformação. E uma outra categoria que a gente vem estudando são os sentimentos de vergonha e de humilhação, presentes no cenário de situação de pobreza, que a gente vai poder estar trazendo alguns dados que retratam essa situação. Mas como nós falamos de pobreza, né, a partir dos seus problemas, a gente fala também a partir de suas potencialidades. Né? Como é que essas pessoas, nessa situação, elas enfrentam essa realidade? E aí a gente foi buscar também categorias que possam também estar entendendo esses mecanismos de enfrentamento que as pessoas em situação de pobreza convivem no seu dia a dia. Então, a gente foi estudar um pouco a questão do apoio social, como um elemento muito estudado pelo Vitor Vala, onde ele traz isso relacionado à questão da saúde. Né? Como é o apoio familiar, religioso, institucional, presente nesse cenário da pobreza. Né? O valor pessoal e poder pessoal, que o Góes também traz como elementos que potencializam essa capacidade de transformação, de participação das pessoas. O sentimento de comunidade, como o Vitor falou,
né, a maioria desses bairros onde estão a extrema pobreza, eles estão muitas vezes nas divisas da capital, né? E são bairros que ainda têm uma rede de solidariedade, de cooperação muito grande, diferente dos bairros onde a gente não vai encontrar essa extrema pobreza. Então, como é que esse sentimento de comunidade ele está presente na forma de enfrentar essa realidade, né? O sentimento de esperança, que é uma outra categoria também muito presente para poder suportar todas essas dores e essas dificuldades do cenário da pobreza, né? Um outro elemento, o fortalecimento, que é uma categoria que a professora Maritza trabalha, né, como a forma de empoderar essas pessoas, de fortalecer, né? A conscientização, que é outra categoria que Paulo Freire traz como uma forma de compreender os seus direitos, os seus deveres e de construir a sua história. E a participação social, como elemento fundamental para a convivência com essa realidade, é uma outra categoria que a gente enumera como categoria relacionada ao enfrentamento da situação de pobreza. E aí a gente se deparou, né, com todos esses estudos teóricos aonde pesquisar. E devido a essa nossa interação e nessa nossa atuação, né, já desde a década de 80, nas comunidades, né, em situação de pobreza de Fortaleza e do Ceará, né, que são trabalhos desenvolvidos pelo Núcleo de Psicologia Comunitária da UFC, que eu coordeno, e que foi fundado pelo professor César Wagner, a gente resolveu desenvolver pesquisas nos locais onde a gente já tem um trabalho de extensão universitária. Então, são locais que a gente já conhece no dia a dia, né? E aí a gente resolveu trabalhar com a comunidade urbana, que é no Bom Jardim, né, que se localiza na Regional 5, né? E nós trabalhamos lá desde 2007, com a parceria com o Movimento de Saúde Mental Comunitária, né, do Bom Jardim, que a gente tem até a presença aqui do Reni, como fundador também desse movimento, né, Reni? E também escolhemos uma comunidade rural, que é a comunidade da Canafístula, que fica no município de Apuiarés, onde a gente já trabalha lá desde 2005. Então, todos esses locais de pesquisa são locais onde a gente já tem uma inserção, onde a gente já desenvolve atividades e que a gente percebe como esse cenário da pobreza ele está presente. E aí trago, né, o dado que o Vitor já trouxe, né, contextualizando no caso de Fortaleza, a Regional 5, que é a regional que a gente desenvolve os trabalhos, né? Então, a gente vai ter a regional mais populosa de Fortaleza, com 541.511 habitantes, né? É uma regional que possui 18 bairros, né? E ela possui 38.554 indivíduos em condição de pobreza, né? De extrema pobreza. E ela está localizada exatamente com a divisa entre Maracanaú e Caucaia, né? E aí a metodologia dessa pesquisa é uma metodologia quantitativa e qualitativa, devido à complexidade do problema. A gente vê que uma única metodologia não dá conta. Então, a gente foi trabalhar com uma metodologia quantitativa através da construção de um questionário que abarcasse todos esses elementos que a gente está apresentando. E a pesquisa foi realizada semestre passado e pesquisamos 417 moradores, sendo 207 no Bom Jardim e 200 no interior do Ceará. E, na qualitativa, a gente trabalhou com grupos focais, que são grupos onde a gente reúne as pessoas e conversa e puxa, né, e trabalha temáticas, né, que as pessoas possam falar livremente o que elas pensam sobre as temáticas que nós colocamos nos questionários, né? O questionário ele trabalhou com essa visão de pobreza multidimensional, tá? E a gente trabalhou com várias escalas relacionadas a esses elementos que eu apresentei: bem-estar, sentimento de comunidade, fatalismo, esperança. Então, nós procuramos construir um instrumento que trouxesse essas categorias da psicologia que a gente está falando, como é que elas podem ser analisadas nessas pessoas em situação de pobreza. O impacto da seca, que é o nosso próximo estudo no próximo ano. A gente vai estar voltando o nosso trabalho para a zona rural, né? Então, a gente já está desenvolvendo trabalhos relacionados à seca. Estava conversando aqui com o deputado Lula Moraes, falando que hoje, no Nordeste, a moeda de troca não é mais a questão da fome, né? Mas hoje é a questão da água, né? Então, como é que a gente vai discutir
essa questão de que a água hoje virou uma moeda de troca no interior do Nordeste, né? E aí, como é que foi o processo de pesquisa? A gente tem uma equipe formada por 15 pessoas, né? Como eu já falei no início. Nós tivemos todo um processo de formação para desenvolver essa pesquisa. Nós construímos todos esses instrumentos, né? Mais de um ano estudando para poder construir a forma da pesquisa. E a gente tem, nesses dois bairros, estratégias diferentes. No Bom Jardim, a gente fez o contato muito com os moradores a partir do contato que eles tinham com o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, e com o Movimento de Saúde Mental, né? Também visita a grupos de jovens, a grupos de arte, visitas domiciliar. E, no interior, a estratégia já foi visita domiciliar. Então, nós visitamos as 205 casas, né? Cada questionário era aplicado individualmente, porque um pesquisador aplicava o questionário, devido principalmente à questão do grau de instrução. Então, a gente precisava ler, né? Então, foi uma aplicação individualizada, né? E a gente também, nessa aplicação individualizada, a gente teve um contato enorme com as histórias de vida dessas pessoas. Então, não era só responder uma pergunta, não era só dizer qual era a sua renda, mas era contar a história de como era viver com aquela renda, né? Então, isso também fez com que a gente ainda entrasse mais em contato com essa realidade. E aí a gente vai trazer alguns dados preliminares, porque a gente está na fase de análise, né, desses dados. Essa pesquisa ela é financiada pelo CNPq, e a gente vai estar encerrando no final desse ano, né, como também eu tenho uma bolsa de pesquisadora do CNPq que está relacionada com essa pesquisa. Então, caracterização dos participantes, que são pessoas que estão no Bom Jardim e que estão no interior, né? 68,8% foram mulheres, né, que nós pesquisamos. 78,7% nessas pessoas moram com a família. 38,4% estudou de 12 a mais anos, 25% até 5 anos e 7,9% não estudou, né? 48% são casados ou moram com um companheiro. 50% entre essas pessoas elas têm de 1 a 4 filhos. Então, a gente já vê também um dado relacionado aí à mudança desse perfil, né, da taxa de natalidade, a caída da taxa de natalidade, né? 61% recebe o Bolsa Família. Como o Vitor falou, também tem uma parte da população que já está com trabalho assalariado que muda esse cenário, né? 22% tem renda até R$ 70, 25% até R$ 339 e 29% até R$ 668, né? Nós construímos algumas faixas para analisar a renda. Avaliando a questão da nutrição, que é um elemento importante na discussão da pobreza multidimensional, 93% não teve ninguém com desnutrição na família, né? E 77% não tiveram nenhuma criança que morreu de desnutrição. Isso é um fato que a gente já encontra, né? A questão da fome, ela teve uma redução, né, com a questão do salário e com a questão dos programas de transferência de renda, né? No interior, quando a gente pergunta qual é o principal impacto da seca, né, eles dizem que a fome hoje não é mais a fome, porque eles têm o que comer, né, mas é a falta de água, a morte dos animais, né, a falta da produção, né? Então, são outros elementos que impactam, né, em outros problemas que anteriormente a gente falaria em primeiro lugar, seria a fome. Quando a gente pergunta se alguma dessas pessoas precisaram pedir dinheiro para comer, 75,8% disseram que não, 22% disseram que sim. A gente perguntou se alguém vendeu alguma coisa para comer, 81,8% disseram que não, 16% disseram que sim. E a gente perguntou como é que eles se percebem, né? Se eles percebem se são pobres ou não. 59% responderam que não são nem ricos nem pobres. 36% responderam que são pobres. E 3,6% responderam que são ricos. Essa análise desses dados, a gente teve várias reflexões, né? Qual é o conceito de riqueza, né? Então, muitas pessoas diziam, eu não sou pobre porque eu tenho onde morar, eu tenho que comer todo dia. Pobre é quem não tem uma casa, quem não tem o que comer. Então, eu não sou pobre, né? Mas também eu não sou rico, né?
Ou então eu sou rico porque eu tenho a graça de Deus. Então, a gente ouvia vários depoimentos quando a gente fazia essa pergunta diretiva sobre a situação da pobreza, né? Como também uma dificuldade de se identificar com ser pobre ou com ser rico. Que isso também dificulta essa identificação de, se eu sou pobre, o que eu preciso fazer para mudar essa realidade, né? Ou se eu sou rico, o que eu preciso fazer para mudar ou para manter, né? Então, essa indefinição de nem ser pobre nem ser rico é um elemento que precisa uma análise mais aprofundada, né? Sobre os elementos de sentimento de vergonha e humilhação, que a gente também teve um instrumento, né? A vergonha está muito relacionada a um sentimento que a pessoa tem de determinada situação, e a humilhação está muito relacionada a como as pessoas, né, ou os lugares, eles podem causar essa situação de vergonha, né? Então, ele tem um elemento exterior. A humilhação precisa ter o outro para acontecer, né? A vergonha, eu já posso ter um elemento mais individual, mais subjetivo. 93% afirmaram não sentir vergonha de ser pobres. 96% afirmaram não sentir vergonha se alguém da família é pobre. 67% afirmaram que acreditam que as pessoas pobres deveriam sentir vergonha de si mesmas. Então, quando eu pergunto, no meu caso, eu digo que não. Mas, quando eu pergunto outro, eu digo que sim, né? Então, às vezes, é mais fácil projetar no outro aquele sentimento que eu tenho em mim, né? E 70,5% responderam que acreditam que as pessoas que não são pobres fazem os pobres se sentirem mal, né? Então, aqui a gente não falou de rico, a gente falou de não pobre, né? Então, a gente viu essa presença desse sentimento de humilhação que as pessoas pobres ainda convivem na nossa realidade, né? E aí a gente foi perguntar quais eram os locais onde elas passavam mais humilhação, né? 48% disseram que era o serviço de saúde, né? Que provavelmente são a área onde elas têm mais contato devido à vulnerabilidade que elas têm na área da saúde. Então, 48% disseram que essa humilhação ela acontece mais no serviço de saúde, 42% na família, passam por processo de humilhação na família, 35% no trabalho e 32% na escola. E quais os motivos dessa humilhação? 22% disseram que é a falta de renda, que a renda prejudica e favorece essa humilhação, né? 22% falaram que elas são humilhadas dependendo do local de origem. Então, se elas dizem que moram em determinado bairro, elas são discriminadas por isso, né? E, no geral, elas vão estar morando ou em bairros em situação de pobreza ou em comunidades rurais. Então, isso também traz esse caráter de humilhação. Outro foi devido à escolaridade, a baixa escolaridade, 18%, e 17% em relação à religião, né? Então, tanto os locais onde elas passam por mais humilhação, como os motivos relacionados à humilhação. E aí a gente trouxe agora esses dados aqui, que foi o que a gente conseguiu analisar para hoje, né? Mais relacionados ao contexto rural, né? Alguns dados relacionados a categorias que nós falamos aqui, né? A questão do fatalismo, né? Que é uma categoria que a gente vem trabalhando e que a gente viu a presença de um nível moderado de fatalismo no âmbito do contexto rural, né? Nas pessoas. O nível de esperança, que foi um outro instrumento que a gente mediu, ele demonstrou, né? Que a presença da esperança ela é um elemento que está nesse contexto, né? Então, as pessoas têm esperança em uma vida melhor, em uma realidade melhor. Então, o elemento da esperança ele está presente, né? O nível de bem-estar pessoal, a gente viu que ele é um nível elevado de bem-estar pessoal, principalmente relacionado à vida, às pessoas, à renda, à alimentação. São elementos que, no contexto rural, a gente encontrou um nível de bem-estar maior que o contexto urbano, né? Apesar de eu não estar trazendo o contexto urbano ainda, né? O nível de sentimento de comunidade, né? Ele está associado a um nível moderado de sentimento de comunidade, né? Ao mesmo tempo que eu tenho um sentimento de pertença àquele local também me discrimina quando eu chego em outro local, quando eu digo que eu moro ali, né? Então, há essa ambivalência desse sentimento.
O sentimento de humilhação, né? A gente encontrou, muitas vezes, a presença desse sentimento, mas a pouca presença, porque muitas vezes as pessoas ainda demoram a entender que elas foram humilhadas nesses locais, né? Então, eu fui tratado mal. Não, mas é porque eu já estou acostumado, né, a sempre ser tratada assim. Então, a gente viu uma certa resistência quando a gente trazia esses elementos de humilhação e de vergonha. Só quando a gente era bem diretiva, a gente conseguia captar de alguma forma, né? A questão da saúde mental, a gente também perguntou, e a gente viu alguns elementos muito presentes relacionados a esse contexto, né, como dores de cabeça frequente, 44% disseram que sentem isso, né? O sentimento de estar nervoso, tem se preocupado, 60% afirmaram que sentem. Tem sentido triste ultimamente, 40%. E 44% dificuldades de tomar decisões, né? Esses elementos eles estão relacionados a uma análise da questão da saúde mental, né? E a questão do... Pode passar. E a questão do apoio social, né? Que foi outro elemento também que a gente quis entender como é a rede de apoio nas pessoas que vivem em situação de pobreza, né? Nós encontramos o apoio mais citado, né, como sempre eu posso contar, foi a família, né, a família como elemento muito importante na vida dessas pessoas, né. A gente encontrou os amigos também como elemento presente, né, a presença da busca da amizade, os vizinhos também como uma rede de possibilidade de contar como apoio, né. A religião a gente encontrou como também um elemento, né. E, do outro lado, a gente encontrou uma dificuldade maior dessas pessoas terem apoio, né, nos projetos sociais, ONGs, né, e nos serviços públicos, né? Então, nas políticas públicas, no serviço público, ainda é um local onde as pessoas não consideram como um local de apoio, apesar de ainda atender algumas necessidades. Mas, quando você fala de apoio, a família e os vizinhos ainda é algo que está presente nessa rede, né, de enfrentamento dessa situação. E aí, as considerações parciais, né, que a gente tentou sistematizar aqui algumas questões, o que a gente vê que é importante? Dar visibilidade às análises psicossociais da pobreza, o que contribuirá para a definição de ações e políticas públicas que levem em conta esses aspectos da vida e do ser humano, né? Então, é muito bom poder contar, né, com alguém relacionado à assistência social, né, porque a gente sabe que as políticas de assistência social elas são muito importantes dentro desse contexto, né? Então, a gente acredita que esses dados eles ajudam a pensar essas ações, como também o Vitor trouxe, aonde estão distribuída essa situação de extrema pobreza. Será que esses bairros eles precisam ter estratégias diferentes ou a gente vai padronizar a atuação das políticas públicas sem levar em conta, né, essa localização e esse problema da pobreza, né? Problematizar as visões naturalizadas e preconceituosas sobre as pessoas em situação de pobreza, ainda muito presente no nosso país, né, onde a pessoa em situação de pobreza, há uma crítica de que ela não deveria receber bolsa, porque ela está se acomodando, né? Aí eu digo, quando a gente entra na universidade, todo mundo quer bolsa, né? Mas na universidade é permitido ter bolsa de graduação, ter bolsa de iniciação científica, eu tenho bolsa de pesquisadora. Não, mas aí é diferente, é por mérito, né? Então, como é 2 pesos e 2 medidas, a bolsa para uns é direito e para outro não, né? Então, acho que são discussões que a gente precisa ter quando a gente fala da questão da situação de pobreza. E entender essa pessoa como sujeito de direito, né? Então, ele tem o direito de receber benefício, ele tem direito de políticas direcionadas a essa situação, porque essa situação não foi construída por eles, mas foi construída por toda uma sociedade e por todo um país, né? Aprofundar as discussões sobre combate, erradicação e enfrentamento da pobreza dentro do sistema capitalista, né? Podemos combater, podemos erradicar a pobreza dentro do sistema capitalista, né, onde a gente vai encontrar ainda uma desigualdade social muito grande, ou a gente está procurando enfrentar essa situação, né? Discutir a visão multidimensional da pobreza e poder compreender o ser humano de forma complexa, né? Compreender como a situação de pobreza está presente no desenvolvimento do ser humano,
discutir a necessidade dos programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, né, que realmente traz muita contribuição na mudança desse cenário, né, e que agora, em outubro, vai estar fazendo 10 anos de criação, né, possa não somente reduzir a pobreza e a miséria, mas também ter um impacto significativo na desigualdade social, que é um dos elementos que ainda, apesar de ter uma redução, mas a redução ainda é muito pequena no nosso país. Então, a gente vai encontrar outros países em situação de pobreza, onde a desigualdade social não é tão grande. E, no Brasil, ela ainda é muito grande, né? Nós temos pessoas em extrema pobreza que saíram e foram para a linha de pobreza. Da pobreza foram para a classe C. Mas não só elas cresceram. Os ricos também se tornaram mais ricos, né? Então, vai mudando e a desigualdade permanece, né? Terá alguma política direcionada à redução da riqueza do nosso país? E contribuir com informações que ajudem na definição de políticas públicas, né, que não sejam ações somente de Estado, né, mas que elas possam ser de governo, né, como todas essas políticas de transferência de renda, de foco na situação de extrema pobreza, ela possa ser políticas, né, de governo e não somente de Estado. Tá? E aí a gente termina aqui trazendo uma letra de uma música que eu acho que ela retrata muito um pouco o que a gente traz quando a gente fala de pobreza. Né? Pode passar todinho assim. Que é a música Comida, né? Composição do Arnaldo Antunes, Marcelo Fromé e Sérgio Brito, onde diz assim: desejo, necessidade, vontade, necessidade. Pode passar todo. Desejo, necessidade, vontade. Bebida é água. Comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida. A gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida. A gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida. A gente quer a vida como a vida quer. A gente não quer só comer. A gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer. A gente quer prazer para aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? E, obrigada. Muito bem, professora Verônica. Queria, antes de passar para Lidiana Rios Farias, deixar aqui, apresentar o público que está presente aqui nesta audiência. Eu já falei dos assessores parlamentares. Nós temos aqui, para que o público tenha ideia de quem está nos ouvindo, quem é que está aqui nos acompanhando. O César Wagner, que é professor da Universidade Biocêntrica, daqui de Fortaleza. A Biocêntrica é na Universidade Federal uma coisa à parte. É à parte. Foi de lá para fora, da Federal. Alessandra M. Silva, da UFC, da Psicologia, é mestranda da Psicologia. A Larissa de Almeida Moraes, é articuladora do serviço do PAIF, do CETRA. A Mávia, isso, de Fátima Montezuma, que é da Secretaria de Recursos Hídricos, orientadora da célula administrativa. O Reni Dino, que é do Movimento de Saúde, educador biocêntrico, formado aí pelo professor Wagner, professor César Wagner. A Kellen Gomes Ribeiro, que é docente da Universidade Federal da Psicologia em Sobral. Antônio Alain Vieira Cardoso, que é estudante bolsista do CNPq, da UFC. A Lorena Brito da Silva, estudante e pesquisadora também da UFC. A Alana Alencar, estudante de mestrado da UFC. A Maria Aparecida Stanislau, que é estudante também da Universidade Federal. Vanessa Frota, representante do Cláudia Bezerra, do CRAS do Mucuripe. Roberto do Nascimento da Silva, que é da Secretaria de Segurança Cidadã, representante de mediação de conflitos. E a Liduína Maria, que é da Associação Habitacional do Morro da Vitória, lá na região ali do Vicente Pison. Então, vou passar aqui para a gente ter uma ideia do nosso público presente aqui na audiência, passar para Leidiana
Rios Farias, aqui, que é gerente de gestão do SUAS, em Fortaleza. Pois não, Lidiana. Boa tarde aos presentes, aos nossos ouvintes e telespectadores. Queria agradecer a oportunidade ao deputado Lula Moraes. A gente está aqui nessa mesa tentando contribuir um pouco com esse debate da extrema pobreza. E colocar que eu vim, né, representando o secretário Cláudio Ricardo, que é o secretário da Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e falar um pouco dos nossos desafios, né, frente aos dados colocados aqui no município de Fortaleza. Né, esses dados, todo esse trabalho que o Vitor mostrou que o IPES vem desenvolvendo, eles são um trabalho que vem sendo, né, analisado para que a gente possa montar, né, as melhores estratégias para realmente fazer uma política pública efetiva. E aí, esses dados da Regional 5 e da Regional 6, como as regionais, né, que têm um maior número de famílias em situação de extrema pobreza, né, eles já são dados que, historicamente, vêm se repetindo. E não é à toa, né, que hoje a rede socioassistencial do município de Fortaleza ela está principalmente dentro desses bairros, pela complexidade que se apresenta, que os números apresentam. E aí o trabalho que vem sendo desenvolvido, né, para além do programa Bolsa Família, né, e do papel da transferência de renda, se vem fazendo todo um trabalho também junto a essas comunidades, através dos nossos equipamentos. Hoje, a Secretaria tem 24 centros de referência da assistência social, onde eles buscam, principalmente, trabalhar a questão do acompanhamento familiar, dos vínculos familiares e comunitários, e também da rede local, né, junto a essas famílias, tentando trabalhar a questão da intersetorialidade. Nós temos, hoje, cinco centros de referência especializados da assistência social, que são centros diferentes dos CRAS, que têm uma base territorial. Eles são destinados para aquelas pessoas, né, famílias ou indivíduos que estão em situação de violação de direitos e precisam de um atendimento especializado. Temos ainda um centro POP, que é um centro de referência especializado para a população em situação de rua, que é uma população crescente no nosso município de Fortaleza, que também precisa, né, ter essa devida atenção. Com relação ao programa Bolsa Família, aqui no município de Fortaleza, o programa, né, para que as pessoas possam acessar o programa, elas precisam estar inscritas no Cadastro Único. E hoje, né, o Cadastro Único, ele é a grande fonte de dados para que a gente possa planejar as políticas públicas junto com o censo. E nós temos, atualmente, né, referente à base da folha de pagamento do mês de setembro, agora de 2013, 196.524 famílias sendo beneficiárias do programa Bolsa Família em Fortaleza. E aí essas famílias, além do programa de transferência de renda, elas também são prioritárias no atendimento dos nossos serviços. Né? Por isso que eu comecei aqui falando que a transferência de renda é uma das estratégias, mas os nossos serviços, junto às comunidades, são fundamentais para que a gente possa estar desenvolvendo um trabalho junto a essas famílias de acompanhamento familiar, de fortalecimento dos vínculos na comunidade, e aí sempre trabalhando a perspectiva, como a Verônica colocou, né, de não só olhar as problemáticas, mas também as potencialidades que essas famílias têm. Isso é fundamental. Então, a gente vem nesse trabalho junto a essas famílias. Temos hoje, né, assim, inscritos no Cadastro Único, nós temos
346.239 famílias. Isso mostra a complexidade do trabalho que nós temos hoje. Quando a gente vai para número de pessoas, nós temos mais de 1.100.000 pessoas que estão inscritas no cadastro. Isso significa que mais de 45% da nossa população de Fortaleza está no cadastro único, que é um cadastro que tem um recorte de renda. Ele tem um recorte de renda para aquelas famílias que têm uma renda per capita de até meio salário mínimo ou uma renda familiar de até 3 salários mínimos, salvo algumas questões particulares, mas o perfil do cadastro único é esse. Então, ele demonstra isso também que a Verônica vinha colocando, que, além do alto número de famílias em situação de extrema pobreza e pobreza no município, nós também temos um índice muito grande de desigualdade social. Os estudos mostram, e aí eu não vou nem para o Brasil, mas mostram Fortaleza como uma das cidades mais desiguais do mundo. E aí isso se revela de diversas formas. Nossa população em situação de rua que vem crescendo, os números também apontando. No entanto, o programa Bolsa Família hoje vem sendo uma grande estratégia, no sentido efetivo da diminuição da extrema pobreza no país. E aí, atrelado a isso, é de fundamental importância que os serviços socioassistenciais eles cheguem até essa população, que se articule às demais políticas públicas, porque a assistência social sozinha também, ela precisa estar articulada às outras políticas públicas, e aí ela tem esse papel de, junto à comunidade, estar também fazendo essa articulação com a política de... E aí a pobreza multidimensional, que não é só a renda, mas fazer articulação com a política de educação, de saúde, de trabalho, de habitação. E aí também outro grande foco do programa Brasil Sem Miséria, e que a secretaria, até porque ela é de desenvolvimento social e de trabalho, também vem desenvolvendo, também a qualificação profissional, junto a essa população, e o trabalho junto a essas famílias dentro dos seus próprios territórios. Esses são os grandes eixos de atuação, não só a transferência de renda, mas o trabalho social com as famílias e também a qualificação profissional. São os 3 grandes eixos que a gente vem desenvolvendo na política de assistência social, sempre levando em consideração esses dados para que a política ela chegue realmente até onde a população necessita, que esses dados eles revelam quais são os bairros mais vulneráveis, quais são aqueles bairros que a gente precisa ter uma atenção maior. Então, todos os nossos estudos, inclusive para ampliação dessa rede de atendimento, é sempre para que a gente possa atingir essa população e fazer um trabalho realmente a partir do que a população está necessitando. E sempre um trabalho, buscando fazer também um trabalho muito articulado. O programa Bolsa Família pressupõe isso já, esse trabalho articulado com a educação, com a saúde. Então, esse é também um dos grandes eixos da atuação da assistência social, que possa trabalhar de forma articulada junto às demais políticas públicas. E aí eu coloco aqui para o debate. Muito bem, Lidiana, obrigado. E eu queria, antes de passar para quem desejasse fazer uso da palavra... Pois não, Sam, eu só fazer uma pergunta à Lidiana, que ela repetiu 2 vezes uma frase que eu queria ter mais dados. A população de rua de Fortaleza está crescendo. Existe essa estimativa, esse quantitativo, para a gente ter uma ideia? Hoje nós não temos, infelizmente, deputado Lula, uma pesquisa mais recente, oficial, que traga esses números. No entanto, uma pesquisa de 2005, realizada pelo Ministério, 2007, apontava para em torno de 1.500 pessoas em situação de rua. A gente, somente no nosso equipamento de referência para essa população, que é o Centro POP, de 2007, que foi o ano que ele entrou em funcionamento para cá, já passaram por lá 2.777 pessoas em situação de rua.
diferentes, pessoas, né, durante esses anos. Então, isso demonstra que, ao longo dos anos, essa população, né, além do olho nu, ela vem sendo crescente na cidade de Fortaleza. Né? Se a gente trabalhava lá anteriormente com uma base de 1.500 pessoas, e só pelo serviço, ao longo desses anos, passaram 2.777 pessoas, e a gente sabe, né, que foram aqueles que chegaram ao serviço, né, mas também deve ter aí uma parcela que não chegou até o serviço, e aí a gente faz um trabalho constante, além do próprio centro, que fica localizado na região, no centro da cidade, né, por haver uma maior concentração, nós também temos equipes de abordagem de rua social que fazem essa abordagem nos logradouros públicos, falando sobre serviço, sobre a política, para que essas pessoas elas possam acessar o serviço, a partir de lá acessar os seus direitos. E, então, somente que passaram pelo serviço, a gente tem esse dado, né, de quase 3.000 pessoas. Ok, obrigado. Vou abrir a palavra para os inscritos. Temos aqui a Patrícia Montenegro, a Sâmia e o Maia Filho, até agora inscritos. E a Patrícia, por favor, Patrícia, pode fazer uso aqui desse microfone ao lado? Antes da Patrícia usar a palavra, a Verônica, na apresentação dela, falou da crítica que às vezes se faz ao Bolsa Família e às bolsas em geral. E a gente sabe que o custo do Bolsa Família no Brasil é em torno de, pelo menos o último dado que eu vi, é em torno de 18 bilhões de reais ano, que se usou, que fez no orçamento passado. E se a gente fizer uma comparação com Bolsa Juros, representa menos de 0,5% do PIB nosso. Em torno de 0,5% do PIB, ou seja, 14 bilhões, 18 bilhões de reais ano. O Bolsa Juros, né, que é um bolsão muito razoável, porque leva do orçamento, ano, da última vez, cerca de 10 Bolsas Famílias. Né, e somente 20.000 pessoas vivem da renda dos juros no Brasil. Ou seja, isso é que é uma extravagância, né, com o nosso recurso. E o que faz reduzir os investimentos no Brasil é exatamente essa dependência hoje muito grande ainda com a questão da dívida pública. Então, eu queria só deixar esse dado aqui e passar a palavra para a Patrícia. Por favor, Patrícia. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu sou a Patrícia Montenegro, eu sou jornalista, assessora do vereador Capitão Wagner, que infelizmente não pôde estar presente aqui hoje. E a minha pergunta é o seguinte, especificamente para a professora Verônica. Hoje em dia, quando a gente fala de pobreza, de miséria, automaticamente a gente liga aos programas de transferências de renda. E a minha pergunta é o seguinte, considerando a pobreza como algo multidimensional, como a professora levantou aqui, né, do ponto de vista monetário, educacional, econômico, a senhora acredita que os programas de transferência de renda, eles, de fato, contribuem para que o cidadão possa sair da extrema pobreza? É isso. Obrigada. Obrigado, Patrícia. Professora Sâmia. Sâmia, pode falar aí nesse lado mesmo aí, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde à mesa. Meus cumprimentos na pessoa do deputado Lula Moraes. Meus parabéns aos 3 debatedores. Eu gostaria de levantar uma questão com a professora Patrícia. Nos dados apresentados da pesquisa, da professora Verônica, desculpa. Nos dados apresentados da pesquisa, mais de 60% das pessoas são contempladas pelo programa Bolsa Família. No entanto, quando essas pessoas são questionadas a respeito do apoio que elas recebem dos programas sociais, apenas cerca de 10% dessas pessoas reconhecem os programas sociais como apoio vindos do governo. Enquanto que 20%, isso se equivale às ONGs. Enquanto 20% a igreja é que é um dos espaços que contempla mais esse apoio. Por outro lado, nós vimos, ao longo dos anos, em relação a esse programa
de renda, de redistribuição de renda, dizer que o Bolsa Família é um programa eleitoreiro. Mas me parece que quem está recebendo o Bolsa Família não compreende, não repercute nessa classe que é um favor, ela nem se dá conta de que é um programa do governo. Então, assim, a questão que eu gostaria que a professora esclarecesse é como são dados preliminares esses resultados, se vai haver algum estudo, alguma base de análise para que as pessoas, né, na hora de fazer uma devolutiva, assim, se essa pesquisa vai haver uma devolutiva dela e se essas questões estão sendo relacionadas. Se eu tenho mais de 60% das pessoas que são acompanhadas, que recebem esses programas sociais, somente 10% delas compreendem que esse é um programa do governo. Obrigada. Muito bem, professora. Maia Filho, por favor, do gabinete do senador Inácio Arruda. Bom, boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui o deputado Lula Moraes e os palestrantes pela riqueza do debate. Bom, a minha questão é o seguinte, do ponto de vista de metodologia de pesquisa que foi feito pelo IPES, com dados do IBGE, como é que está sendo feita a contagem da população de rendimento zero? Porque ela existe, é um fato, no censo do IBGE, né? E se essa população ela tem algum benefício do Bolsa Família? Porque, como foi constatado aqui, o número de pobres, de moradores de Fortaleza, cresceu substancialmente. E eu não tenho aqui, infelizmente, os dados, que com a análise que eu fiz do censo do IBGE, mostrava um percentual alto de pessoas que têm rendimento zero, que vivem sem nenhum rendimento. Se eu não me engano, chega a perto de 20 em Fortaleza. 20 o quê? De rendimento zero, 20%. 20%? É. De 0 a 1 salário mínimo, incluindo a faixa de 1 salário mínimo. De 0 a 1 salário mínimo, em torno de 20%. Eu não tenho certeza, mas é muito alto. Isso me preocupa porque o rendimento zero é a pessoa que não tem acesso a nenhum benefício. Ele não tem casa, não pode ter nenhum serviço mínimo. E como é que ele está sendo atendido pelo poder público? Isso já consta nos cadastros da CETRA, né? Como traçar uma política para esse segmento, que é o segmento de pessoas abandonadas, é o lumpen do lumpen, gente que não tem acesso a nenhuma renda, né? A segunda é se a Verônica, na pesquisa dela, contemplou a relação, por exemplo, que o jovem de periferia faz entre o nível de escolaridade, ou seja, a presença dele na escola, ou um curso de qualificação profissional, e uma melhoria do nível de renda. Infelizmente, nós vivemos ainda numa sociedade e que nós tivemos, eu não diria só uma década perdida, né? Eu diria que são 2 décadas perdidas, de 80 e 90, onde a economia brasileira praticamente não cresceu. Então, essa questão de você ter qualificação profissional e garantir o emprego e participação na renda é algo ainda muito relativo, né? Uma sociedade onde que você vê alguém que frequenta a escola, na periferia, e alguém que monta um negócio, em 2 meses ele compra um carro e fica muito bem, obrigado, e aquela pessoa que frequenta a escola continua desempregada, mesmo depois de formado. Quer dizer, nós temos uma sociedade ainda que trabalha muito com esses parâmetros. E eu tenho dúvidas, por exemplo, de pesquisas que são feitas que relacionam ainda nível de renda e escolaridade, principalmente no campo da juventude. Eu acho que isso não está muito claro para o jovem, né? Isso é algo muito preocupante, porque isso dá uma margem também a alta evasão escolar, que é um fato muito conhecido nosso, né? Quanto ao Bolsa Família, eu acho interessante quando se discute o Bolsa Família, porque ele é reconhecido por todas as instituições sérias desse país, inclusive a Fundação Getúlio Vargas, como o programa de renda mais eficiente que foi posto em toda a história. Porque metade do programa Bolsa Família é financiado pelos impostos gerados por ele mesmo, como se pode ser confirmado na matriz de insumo produto que foi publicada pelo próprio IBGE. Então, é algo para se desideologizar o debate muito ideologizado, né? O Lula falou aqui do Bolsa Banqueiro, Bolsa Juro ou Bolsa Banqueiro, né? Bolsa Febraban, que são 47% do orçamento na Bolsa da Federação dos Bancos do Brasil, bancos privados, né? Eu lembro que antes de 2002 chegava a perto de 56% dos recursos que eram subtraídos só para pagamento de juros principal da dívida. Então, nós temos por trás desse quadro uma disputa de recursos muito forte. Porque quando você fala em mapa da extrema pobreza, você fala também o mapa da extrema riqueza
num determinado território. No caso de Fortaleza, é uma cidade conhecida por importação de carros, de automóveis importados. Então, isso nos coloca na beira de uma conflagração social que está se dando a miúde nos quarteirões da cidade, né, numa histeria que as pessoas já não conseguem mais sair de casa. Então, eu colocaria essas questões para vocês, parabenizar aí os debatedores e o Lula pela iniciativa. Obrigado, Maia. O Roberto Nascimento, que é representante da Coordenadoria da Mediação de Conflitos. Boa tarde. Boa tarde. A gente está começando um trabalho na Secretaria de Segurança Cidadã, que é a Coordenadoria de Mediação de Conflitos. E aí eu percebi o trabalho da professora Verônica, que pode ter algo relacionado a isso, né? Gostaria de perguntar, nesses seus estudos aí, nessa sua pesquisa, qual a relação que a senhora encontrou com relação a conflitos intrafamiliares ou interpessoais, entre vizinhos, enfim, em pessoas, né, no contexto da extrema pobreza? Se a senhora fez alguma relação com conflitos diversos, que aí pode entrar a mediação de conflitos, né, nesse contexto de extrema pobreza. Obrigado. Ok, Roberto. Mais alguém deseja fazer uso da palavra? Vamos, então, retornar à mesa pela Verônica, que foi quem mais foi provocada aqui pelos que perguntaram. Alô? Está falando? Sobre a pergunta, né, que ela acabou de sair, sobre a questão da transferência de renda mudar a realidade, né? É notório que a transferência de renda, os programas de transferência de renda, realmente eles têm um impacto na mudança desse cenário da extrema pobreza e da pobreza, né? Então, o que a gente está querendo dizer é que esses programas eles precisam acontecer, já que, diante da realidade do Brasil, nunca tinha tido uma política que transferisse renda de forma direta, né? Porque aí também tem quais são as concepções dos programas de transferência de renda, né? O governo Lula, né, durante os seus 2 mandatos da presidente Dilma, eles optaram por uma transferência de renda direta, né, onde a pessoa vai receber esse dinheiro e ela vai definir o que ela vai fazer com esse dinheiro. Né, que existiam vários questionamentos. Não vamos fazer uma política de transferência de renda dando dinheiro porque as pessoas não vão comprar alimentos, as pessoas vão comprar outras coisas, né? Mas aí entra também para o nível de autonomia que essas pessoas precisam ter para administrar essa renda, né? Então, e as condicionalidades, claro, que amarra vários elementos relacionados à educação, relacionados à saúde, à vacinação, né, que também são as condicionalidades do programa, né? Então, a questão da transferência de renda, né, Patrícia, eu estava dizendo, ele é um programa importante, né? Ele é um programa que traz mudança nesse cenário, sim, né? Se a gente for olhar agora no MDS, nesse mês agora estão sendo publicados vários estudos sobre os 10 anos do Bolsa Família, né? O que ele trouxe na mudança da realidade do Brasil. Isso é notório, precisa ainda continuar por muitos anos para que a gente possa mudar um pouco esse cenário. Só que ele precisa, com esses 10 anos, dar um salto, né? Ele já cumpriu muitas coisas importantes, ainda tem a cumprir, mas e essas pessoas que já estão há esse tempo, muitas vezes, recebendo esse benefício? O que elas querem? Elas querem só o dinheiro? Elas querem só comida? Né? O que a gente vê cada vez mais, e relacionando com juventude, que a gente fez uma pesquisa também no Bom Jardim com juventude, né? O sonho dos jovens hoje são sonhos maiores, né? Não é um sonho só, eu vou terminar ali o ensino fundamental, né? Hoje, com as políticas também de acesso ao ensino superior, esse jovem vislumbra a possibilidade de se formar, tanto o jovem da zona rural como o jovem da zona urbana, né? Então, a possibilidade de entrar, por exemplo, através das cotas na Universidade Federal, né, é um elemento que muda esse cenário, poder utilizar o ProUni, né? Então, a gente precisa que esteja relacionado a esse programa de transferência de renda outros elementos, né, que não seja só a renda, né? A questão do Pronatec, né, eu estava conversando com o deputado Lula, é importante essa capacitação, mas, sim, tem mercado de trabalho,
Porque não é só fazer o curso, que muitas vezes é feito. Não, a gente oferece curso de tudo, as pessoas não querem. Mas será que elas querem aqueles cursos? Né? É padronizado os cursos que as pessoas obrigatoriamente têm que fazer? Então, assim, eu acho que o programa de transferência de renda ele é importante, ele precisa continuar ainda por muito tempo na nossa realidade, mas ele precisa avançar, né? Avançar para os outros elementos relacionados, por exemplo, à moradia, que é um elemento que vai impactar nessa extrema pobreza, né? A qualidade da saúde, né? O acesso à saúde, né? O acesso ao ensino superior, que ainda está centralizado nos grandes centros urbanos, né? Então, vários elementos que precisam estar, como também avaliar outros elementos relacionados a essa situação de pobreza, que é o que a gente tem tentando fazer, né? Para que a gente possa ampliar essa discussão e possa entender outros nuances que estão aparecendo hoje, né, diante desse cenário de já de 10 anos de Bolsa Família, e que a gente precisa responder, não só as mesmas questões de 10 anos atrás, como o deputado falou, né? No início era a questão da fome. Hoje a fome não acabou, a fome existe, mas ela tem um contexto diferente de 10 anos atrás, né? Mas existem outras demandas que eu acho que precisa, nesse momento, as políticas públicas terem um cuidado mais específico do que se precisa além só da transferência de renda, né? Então, é um pouco assim, eu acho que a gente está no momento de poder avançar para outros patamares para que a gente possa atingir realmente uma saída da situação de pobreza, né? Não só a partir da renda, mas a partir do acesso à educação, à saúde, à moradia. Tá? A questão do apoio, né? Como as pessoas são beneficiárias do programa e não consideram esse elemento das políticas públicas como apoio à vida, né? Aí eu acho que ela está muito relacionada, quando a gente faz essa pergunta de apoio, eu acho que vem muito o vínculo afetivo, né? Onde eu posso contar a qualquer hora que eu precisar, porque a política pública ela funciona no horário comercial, né? Então, o beneficiário do Bolsa Família ele só pode ir no horário comercial. E se ela precisar uma necessidade no sábado à tarde, ele vai procurar quem? Né? Ou na zona rural, que a pessoa tem que se deslocar para a sede do município para ter acesso à política pública de assistência social ou à política de saúde. Né? Então, não é o apoio, na nossa interpretação, é algo que eu possa contar. Né? E as políticas públicas, apesar de uma amplitude que ela teve no Brasil, nesses últimos anos, mas ela ainda não é vista como um espaço meu. Né? Então, eu acho que isso é um questionamento que se faz. Né? Ou até que ponto as políticas públicas elas facilitam esse processo de apropriação das pessoas enquanto um direito meu. Né? Que eu acho que é isso que a gente precisa avançar, por exemplo, principalmente nas políticas de assistência social, né? Que ajudam bastante, mas até que ponto elas problematizam ou a quantidade de CRAS e de CRES é mínima, que como é que você tem um atendimento individualizado, se você tem que atender várias pessoas ao mesmo dia? Então, eu acho que precisa essa ampliação para que esses espaços as pessoas possam compreender o que é esse benefício, né, e como é que ele pode ser repensado não como um favor, porque, mesmo sendo uma política pública, ainda ele é muito caracterizado como um favor. Né? Eu não tenho esse direito, mas foi a assistente social, foi a psicóloga, né? Foi o vereador que me encaminhou, foi o médico que conseguiu. Né? E, às vezes, esses profissionais eles também reforçam essa dependência. Então, eu acho que a gente precisa também problematizar esse atendimento para que as pessoas possam compreender isso como direito e, de repente, no futuro, surgir como as políticas públicas eu posso contar como um apoio. Né? A questão dos moradores, né, em situação de rua, né, das pessoas em situação de rua, a gente desenvolveu uma pesquisa de mestrado exatamente discutindo a identidade dos moradores de rua, e foi um desafio enorme. Né? Foi exatamente no início que estava assim, montando o Centro Pop. Né? Então, a gente acompanhou todo esse processo de desocupação da Praça da Bandeira. Né? Então, assim, é uma população que ela está à margem, né? Família individual, né? É uma realidade ainda que
que a presidente Dilma, né, lançou recentemente a questão da busca ativa das pessoas que estão fora desse eixo. Né? Porque são pessoas que, muitas vezes, elas não são nem atendidas nas políticas públicas, porque elas não têm uma carteira de identidade. Então, elas não são ninguém. Né? Então, como chegar junto a essas pessoas? Né? Então, a gente vai ter um cenário ainda de moradores de rua. Né? Aqui em Fortaleza tem todo um movimento organizado de moradores de rua. A gente já fez palestras. Então, é uma temática que eu acho que ela tem que realmente estar na mesa. Né? É como essas pessoas elas podem fazer parte desses dados, né? Elas podem ter políticas públicas específicas para essa realidade, né? E que não necessariamente, quando a gente conversa com essas pessoas, não necessariamente a solução delas é sair da rua. Porque, muitas vezes, a rua já é o ambiente que elas vivem, elas querem morar ali. É ali onde elas têm liberdade, é ali onde elas construem as relações, as redes de apoio. Né? Então, também, como olhar, né? Já levando a solução, necessariamente tem que sair da situação de rua, ou existem formas alternativas dessa convivência? Então, acho que essa questão dos moradores de rua é uma questão ainda que foge de muitos dados. Teve essa pesquisa do MDS, né, mas ela precisa ser atualizada para a gente poder se deparar com uma realidade aí de extrema pobreza muito maior, né, e que, muitas vezes, é invisível. Né? Ela se torna algo invisível diante dos nossos olhos e que a gente encontra todo dia. Né? Então, acho que isso é um dos outros cenários da extrema pobreza. Né? A questão dos jovens, a gente encontra hoje esses jovens, principalmente, muito mais atento às possibilidades de melhoria da sua vida, né? Em relação ao estudo, né? Mesmo que a escola não seja tão boa, né, ou eu não tenha tanto interesse, mas, às vezes, eu vejo o meu colega que está hoje no ensino superior. Então, é a referência para mim a possibilidade de eu poder mudar dessa realidade. Né? Ou, então, eu poder ter bens materiais que alguns têm e eu não tenho. Né? Então, essa questão dos cursos técnicos, que eu acho que é um outro espaço que abre de possibilidade desses jovens, não necessariamente somente o ensino superior, até porque um país ele não é feito somente de ensino superior. Né? Então, eu acho que os cursos de nível técnico eles possibilitam. O programa Jovem Aprendiz também ele ajuda muito nessa inserção no mercado de trabalho, apesar de alguns jovens pesquisados pela gente dizer que eles têm um potencial muito maior do que eles fazem, às vezes, no programa do Jovem Aprendiz. Né? Então, às vezes, eles são menosprezados pela capacidade que eles têm, e eles sentem isso. Né? Como também a identificação, né, a partir de bens que eles querem ter, devido a todo esse contexto do consumo, e que aí a gente pode trazer como o Bolsa Família realmente ele injeta dinheiro na economia. Né? Então, assim, esse dinheiro ele é revertido imediatamente para a economia. Né? Então, não é algo que é dado e que é perdido, mas ele volta e ele gera, né, todo esse círculo. Então, a gente pode também estar encontrando esses jovens também com outras possibilidades que, até então, a gente não visualizava. Apesar de todos os problemas, né, relacionados, por exemplo, à situação de rua, a gente vai encontrar o cenário das drogas. Né? Nessa nossa pesquisa, a gente encontrou que, muitas vezes, a utilização da droga era uma forma de poder sobreviver num contexto de situação de rua. Né? Então, você vai dizer, não vai utilizar a droga, não pode, é proibido. Tá? Mas vai morar na rua, como é que você sobrevive? Né? Então, assim, questões polêmicas, né, que a gente pode estar trazendo devido a esse cenário da situação, né, de pobreza. E a questão da mediação de conflito, especificamente na pesquisa a gente não abordou, né, apesar de eu poder já ter estudado um pouco dessa questão relacionada aos trabalhos comunitários e também a um trabalho que eu desenvolvi com as alunas da área do direito, né? Mas é um elemento muito presente, principalmente em comunidades em situação de pobreza. A gente vai ver que muitas questões, né, elas podem ser resolvidas pela própria comunidade. Né? Então, a gente tem aí uma área que ela pode ser aprofundada, né? E que, com certeza, esse cenário ele traria elementos muito importantes como uma forma de enfrentamento também à discussão da mediação de conflitos, né? Na mediação comunitária de conflitos. Muito bem, professora. Eu passaria a palavra para o Vitor e para a Lidiana para elas fazerem as considerações finais e depois caminharíamos para o encerramento da audiência. Bom, com relação a uma das questões que foram colocadas aqui, a questão relacionada
metodologia, né? Quem tem rendimento zero nesse computo da pobreza, extrema pobreza, está lá dentro. Até a gente no IPES, a gente tem acesso aos microdados da pesquisa mesmo, não utiliza diretamente as tabulações do IBGE, utiliza para fazer comparação, né, se a gente está mantendo o cálculo de forma correta. Mas ali a gente faz alguns recortes, por exemplo, domicílios particulares e permanentes, são os que estão inclusos, domicílios coletivos, por exemplo, é difícil essa mensuração, porque ali você vai ter a incidência de rendimentos que vem de diversas famílias. Então, é difícil você separar alguns efeitos, né? Então, esse valor que foi colocado de 20% para rendimento zero deve ser alguma faixa. E uma faixa mais ampla do que essa de zero, digamos, de 0 até R$ 70. Acredito eu que talvez de 0 a R$ 140, ou então algum valor superior. Porque nessa faixa de 70 a 140, se for de um salário mínimo, né, é bem condizente com esse patamar de 20%. Né. A gente não tem utilizado muito essa renda zero quando a gente avalia desigualdade, né? A gente utiliza o índice de Gini para fazer esse cálculo, porque o Gini ele estaria dando um peso muito grande para esse rendimento, né? De zero, e acaba metodologicamente não entra. Agora, falando de metodologia nessas pesquisas, uma coisa que a gente deve ter em mente e considerar, às vezes a gente toma esse dado de um estudo de pesquisa e tudo mais, eu digo isso até porque trabalho em um, aquele dado ali, né, alguns apresentam certos erros de medida, por exemplo, essa informação de renda ela é muito complicada, porque é a renda reportada pela própria pessoa que está sendo entrevistada. Então, às vezes ela tem um rendimento, ela pode fazer um arredondamento, ela pode omitir, né? No próprio censo, a gente, quando pega uma base de microdados dessa, a gente tira do levantamento, do cálculo, pessoas que não declararam nenhum tipo de rendimento, porque ele pode gerar um certo viés na hora da gente fazer o cálculo ali de pobreza e extrema pobreza. Foi comentado a questão de relação entre renda e escolaridade, não sei se entendi bem, mas existe essa relação. Quanto maior for a escolaridade dos indivíduos, melhor eles se colocam no mercado de trabalho, obtêm empregos com a qualidade melhor, rendimentos mais elevados, né? Esse é um fator importante das condicionalidades do programa Bolsa Família, e nem pensando das famílias, dos adultos que recebem, né? Os adultos nas famílias que recebem o rendimento hoje, mas uma perspectiva de futuro, de você segurar as crianças, né, de gerar um incentivo às crianças estarem frequentando a escola, e aí você consegue minimizar a evasão, né? Então, ele atua um pouco nessa perspectiva, no futuro da gente ter condições melhores. Mas um estudo que vai ser divulgado no IPES, que eu fui um dos autores dele, mostra que, hoje em dia, a gente está tendo um acesso maior à escolaridade, tendo uma oferta maior de profissionais com escolaridade maior, e isso tem afetado os rendimentos. Por exemplo, só para elucidar um pouco essa questão, há 10 anos atrás, quem tinha o ensino superior era melhor avaliado, isso 10 anos atrás, do que quem tem o ensino superior hoje. Na economia, a gente diz que o retorno médio da educação ele caiu um pouco nesse período, né? E aí é bom a gente jogar uma luz sobre isso para entender um pouco da dinâmica desse fenômeno, né? Vou passar a palavra aqui, agradeço aí a atenção de vocês. Pois não, Lidiana, agora. Respondendo, né, ao questionamento com relação ao segmento de renda zero, como já colocou o Vitor, geralmente a gente trabalha com uma faixa, e aí essa faixa da extrema pobreza compreende de 0 a R$ 70. No entanto, também vou concordar quando ele coloca, né, que essa renda ela é muito variável, né? Depende do membro que está colocando, às vezes varia muito de mês a mês, então todas essas questões elas podem estar influenciando. E aí você, né, perguntava, e elas estão no programa Bolsa Família,
estão no cadastro único, né, estão nos nossos registros, a gente faz um trabalho intensivo de publicização do cadastro único, porque a forma... E aí o cadastro único ele não dá acesso apenas ao programa Bolsa Família, ele também dá acesso a outros benefícios que a família pode acessar, como a tarifa de baixa renda da COELSE, a Carteira Nacional, né, de habilitação popular, ao passe livre para a pessoa com deficiência. Então, assim, são isenção em concursos públicos, são inúmeros, né, são atualmente 17 benefícios que a família pode acessar a partir do cadastro único. Então, o nosso trabalho intenso é para a publicização desse cadastro. Hoje nós temos, no município de Fortaleza, 32 unidades que fazem o atendimento do cadastro único. Como eu disse, né, os nossos dados hoje revelam a dimensão do cadastro no município. Nós temos mais de 1.100.110.000 pessoas cadastradas. É a terceira maior base do país, né? Enquanto a Fortaleza é a quinta maior cidade em população do Brasil, a terceira maior base do Banco do Cadastro Único é Fortaleza. Então, assim, a gente faz um trabalho muito intensivo de publicização do Cadastro Único para que as pessoas acessem não só esse benefício do programa Bolsa Família, mas outros. Isso não significa que nós atingimos a totalidade, por isso que, né, as inscrições estão sempre abertas, a gente sempre faz um trabalho muito intensivo de divulgação desse banco, né, para que as pessoas realmente possam acessar. E aí o programa Bolsa Família ele tem como grande fonte o cadastro único. E aí posso dizer que a grande maioria das famílias que estão em situação de extrema pobreza, elas hoje são beneficiárias. No entanto, essa seleção ela é feita automaticamente pelo sistema, né? Não há nenhuma interferência manual nisso, é o sistema, a partir dos dados que são digitados no cadastro, que seleciona o perfil para receber o programa Bolsa Família. Não só famílias em situação de extrema pobreza, que recebem até R$ 70, mas famílias também em situação de pobreza, que faz de R$ 70,01 a R$ 140. Então, realmente, esse é o foco, né, do programa. E aí uma grande parcela dessa população já está coberta. Isso não significa, né, que não existam aqueles excluídos dos excluídos que sequer conseguiram acessar as políticas públicas. E aí daí a importância dos trabalhos dos CRAS, de estarem atuando nos territórios, de estarem junto à população, de estarem realizando busca ativa, né? A busca ativa ela é fundamental. Ninguém melhor para conhecer um território do que os profissionais que estão atuando nele. Então, a busca ativa, ela hoje é uma estratégia importantíssima do programa Brasil Sem Miséria, para que a gente possa acessar aqueles indivíduos que realmente nem acesso aos serviços públicos estão tendo, né? Então, esse é o trabalho intenso que a gente vem desenvolvendo junto às famílias, né, que estão em situação de extrema pobreza no município de Fortaleza, para que a gente possa realmente, não só através do programa Bolsa Família, naquelas que já são beneficiárias, mas através dos serviços da assistência social e da articulação com as demais políticas públicas, poder transcender, né, esse benefício e que elas possam realmente ter uma maior qualidade de vida, que eu acho que esse é o grande objetivo, né, não só do programa Bolsa Família, mas da política de assistência social e das demais políticas públicas. E aí eu queria, né, com isso, agradecer a participação, mais uma vez o convite que foi feito. Obrigada. Muito bem. Nós é que agradecemos, Lidiane. Você quer fazer algumas considerações finais, Verônica? Eu queria assim, né, agradecer ao deputado Lula por esse espaço, né, poder compartilhar aqui com o Vitor, né, e com a Lidiane, né, sobre essa questão, né, que esse espaço aqui que seja
um espaço para iniciar essas discussões, né, que a gente possa desdobrar algumas ações, alguns debates, algumas discussões trazendo essa temática, né, já que ela está tão presente na nossa realidade e precisa realmente um olhar específico e ações voltadas para essa realidade, né. Então, agradecer e que essa possa ser uma das oportunidades para compartilhar, para discutir e para interferir no sentido de criar políticas públicas e ações governamentais e populares visando ao enfrentamento dessa situação. Muito bem, obrigado, professora Verônica, professor colega Vitor Hugo, do IPES, a Lidiana, que é da Prefeitura, a todos que se dirigiram aqui para a Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa agradece a todos que nos ouvem e nos veem nesse momento também. E, sem mais nada a tratar, declaro encerrada a presente audiência pública. Obrigado, boa tarde. A detecção precoce aumenta a chance de cura do câncer de mama. Olhe e sinta o que é normal e o que não é em suas mamas. Caso perceba